Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Hoje é dia 31 de março de 2021, nós estamos gravando esse estudo. Não sabemos quando você vai estar aqui junto de nós assistindo essas reflexões. Então, boa tarde, boa noite, bom dia. A gente já está no capítulo 19 do livro Mãos Unidas, titulado Eles, os Outros. Quem são eles, os outros? Lu, tudo bem com você? Tudo bem, Conrado? Boa tarde a todos que nos acompanham nesse estudo. É um prazer grande, né, Conrado, quando nós nos encontramos para esse estudo. Que delícia, né? Vejo Porque muito bem. a cada semana nós extraímos tantos aprendizados aqui para que a gente coloque no nosso dia a dia, né? É enriquecedor. Então, eles, os outros, quem são os outros? Você viu que ele separou uma vírgula, né? Os outros, todos aqueles que estão convivendo conosco, né, Conrado? E são tantos outros, né? Tanto encarnados como desencarnados, nós temos muitos outros convivendo conosco, né? Não estamos só, de jeito nenhum, né? Às vezes a gente se pega num local e acha que está sozinho, mas não está. Aquela, além dos nossos olhos, além do que nós conseguimos enxergar, tem muitas outras participações, muitas outras consciências junto conosco. Então, acho que esse os outros deve estar englobando todos aí, encarnados e desencarnados, né? Com Acho que certeza. sim, né? Ô, Lu, só para deixar claro para o pessoal, a gente sempre faz isso, a gente É, frisa o fato de que nós não lemos o capítulo antes, então a gente começa já a tentar fazer algumas interpretações em cima do título, mas sem ter lido, porque a gente percebeu que as reflexões são mais espontâneas, a gente fica menos engessado em algo que a gente pode ter estudado, lido anteriormente. Então, a gente foi o formato que nós adotamos. Então, a gente não lê mesmo e por isso a gente fica tentando entender. Lu, nós, seres humanos, encarnados ou desencarnados, somos muito individualistas. Ainda são, somos, né? E aí eu acho que Emmanuel vai colocar para nós, né, um ponto de vista diferente sobre quem são os outros, quem está além de mim, né? Que às vezes a gente simplesmente não dá importância, não dá valor, não é? verdade. Quem são esses outros? Pode estar muito próximo, pode não estar tão próximo, mas todos, todos somos espíritos, né? Ainda com defeitos e aí já com qualidades, todos buscando melhorar, cada um do seu jeitinho, mas tudo no mesmo barco, todo mundo ligado e a gente tem que ter consciência disso. Ninguém está separado aqui, existe uma ligação em todos nós, né? Eu talvez Sim. vai caminhar por esse rumo aí, esse olhar que a gente tem que ter para o próximo, para o outro. E eu ainda estou pensando aqui, Conrado, como o título do livro é Mãos Unidas, esses outros que nos dão as mãos, não é? Porque nós estamos de mãos dadas o tempo todo com outros, a gente não dá mão só, vamos ficar assim agora, nós vamos caminhar assim? Não, né? Tem outras pessoas nos dando as mãos, vamos ver se é por aí também, né? Ou, Lu, que nós deveríamos também segurar as mãos. Sim, Ou que que a... nos dão e que nós deveríamos dar, com certeza, a troca, né? A permuta. Vamos lá vendo, né, Conrado? Então, eu acredito, sim, importante que, antes da gente iniciar, vamos pedir ao Mestre Jesus, toda a espiritualidade superior, que nos envolva com amor, com a luz, nos inspire os melhores ensinamentos, que possamos extrair dessas linhas ensinamentos que sejam importantes para o nosso dia a dia. Que assim seja. Sim, seja, Lu. Vamos lá. Capítulo 19, eles, os outros.
Então, ele começa assim, olha. Eles chegam de todas as direções na moldura dos acontecimentos. Olha que legal. Eles chegam de todas as direções na moldura. Engraçado, né, Conrado, que moldura é de quadro. Então, eles emolduram os acontecimentos, porque se você olhar um quadro sem moldura, é feio, né? Esquisito. Então, todos os acontecimentos, eles existem porque esses outros chegam, ou eles fazem parte. Entendeu o que eu estou tentando enxergar? Que esses acontecimentos seriam um quadro, e todos aqueles que chegam até nós formam uma moldura para esse quadro. Então, só existe o verdadeiro quadro ali porque eles estão conosco. Então, a gente fica lembrando assim, a verdadeira evolução, Conrado, ela só acontece com os relacionamentos humanos, né? Nós precisamos relacionar com outras pessoas para que a nossa evolução aconteça. Eu não sei se estou viajando nessa primeira frase, mas estou pensando assim, não adianta eu querer evoluir e me isolar, né? Ah, porque eu não quero problema, então eu só vou ficar orando e vou me isolar de tudo. Que eu não evoluo, porque eu só consigo, né, colocar em prática se eu estiver com outras pessoas. Então, os acontecimentos existem no nosso dia a dia e quem enfeita, porque a moldura enfeita o quadro, quem enfeitam são aqueles que chegam conosco. E ele fala de todas as direções, aí eu estou meio assim, que direções seriam essas, né, Conrado? Deixa você falar um pouquinho. Até porque nós todos amadurecemos com as vivências, né? Então, Com aquilo que experimentamos. Então, é importante justamente a gente se relacionar, como você falou. Eu só vou conseguir identificar em mim algum tipo de emoção, né, que está bagunçada, que a gente ainda não sabe trabalhar direito, quando nós somos, a gente sofre algum tipo de, nós somos, como é que fala, Lu? Cutucados. ah, tá. Nós somos cutucados. Aí, de Sim. repente, desperta em nós sentimentos de mágoa, ou frustração, tristeza. Como é que eu vou saber como que eu reajo diante de uma determinada situação se eu não vivo? Não adianta só pegar e ler, estudar, 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 estudar. Precisa se entender. Como é que isso aí aplica? Como é que você está em relação a isso, né, Lu? Então, realmente, a gente sozinho ninguém evolui. Nós precisamos um dos outros, inclusive daqueles que nos colocam à prova. Muitas vezes a gente se chateia, se magoa, né? Mas aqueles que nos colocam à prova são instrumentos de Deus para despertar em nós um maior conhecimento de quem realmente Nosso melhor, né? somos. Ó, falando desse parágrafo, Lu, eu acho assim, quando o Emmanuel coloca na moldura dos Acho acontecimentos, lindo, achei lindo. uma tela, Lu, ela em geral retrata uma cena, né? Uma cena, um acontecimento, uma paisagem, tudo ele retrata uma cena ali, não é? E realmente aquela cena específica envolve muitas pessoas no trânsito. Quando você está no trânsito ali, aquele acontecimento específico ali, uma fechada que você toma, ou uma manobra que te deixa, que te assusta, na fila do banco, quando você começa um curso, pessoas novas, novos professores, novos colegas, um trabalho novo, conhecer uma pessoa, um novo relacionamento, tem todos os familiares, os amigos, tudo. Então, assim, são cenas que chegam outros, né, de todas as direções, vão chegando lá, né, até Sim. nós, em função da circunstância da vida na qual nós estamos inseridos. Sim. Eu Mas fiquei. até então, esses outros
tá claro aqui que são aqueles que estão, por enquanto, tá sendo abordados os outros como aqueles que vão ter algum tipo de relacionamento com a gente. Sim, Não o sim. outro que está do outro lado do mundo. Não, está perto. Quanto está aberto nesse sentido. Eu fiquei pensando assim, olha, eu falei que a moldura enfeita o quadro, né? E olha só, depois eu falei, nós precisamos, para evoluir, vivenciar os relacionamentos. Mesmo que seja difícil, ele vai enfeitar, ele é necessário naquele momento. É difícil a gente até aceitar essa situação, né? Pensa que fala, não, essa coisa feia, não quero que aconteça. Não, ele está emoldurando, porque faz parte, é necessário você emoldurar. Ó, gostei, viu? É um poeta, né? Ele vai fazendo a gente pensar dos caminhos, assim, decifrando poesia, né? É assim. Às vezes ele puxa a nossa orelha de uma forma tão bonita, a gente nem sente que está puxando a orelha. Ele fala, são eles os outros, nossos irmãos de caminho, que se transformam em caminho para o mais alto. Vou até ler de novo, Conrado. São eles os outros, nossos irmãos de caminho, que se transformam em caminho para o mais alto. Olha que lindo. Porque eles servem de aprendizado para nós, para mostrar o caminho do nosso aprendizado. Então, são irmãos que estão caminhando conosco, e ele se transforma em caminho, porque eu preciso passar por aquela situação com aquele irmão. É o caminho, para que eu atinja esse mais alto, estou pensando em um grau evolutivo melhor, né? Então, estão caminhando conosco, e olha que difícil, Conrado, porque tem aquele que é gostoso caminhar com a gente, né? Bom, você tem uma boa sintonia, e você gosta de conviver com a pessoa, né? Mas tem outros que são pedras, que são difíceis de lidar, né? Que pensam completamente diferente, e aí a gente começa a achar que é o outro, é o outro, é o outro, né? Ele fala, esse outro aí, ele vai ser o caminho para você evoluir. Quer dizer, você precisa aprender a conviver com esse outro, porque ele é o caminho. Se ele não estivesse aí, provavelmente você não subiria nenhum degrau. Entendi assim, viu? Perfeito, Lu. Entendimento também é esse que eu tô tendo, Lu. São instrumentos. Deus utiliza de tudo e de todos, né? Para É, nos recolocar na rota, né? exato. E é óbvio, Lu, que se eu sou uma pessoa, por exemplo, impaciente, eu vou atrair para mim pessoas que vão provocar em mim esse sentimento de paciência, assim, até quando eu conseguir trabalhar internamente bem isso e que eu saiba, né, ter a devida paciência com quem precisa ter paciência. Se eu sou Sim, ansioso, eu vou atrair para mim esse tipo de pessoa, né, que vai me gerar ansiedade, até que eu não me que eu saiba trabalhar isso e eu não seja mais tão ansioso. Aí, naturalmente, aqueles que antes me geravam ansiedade, hoje não me geram mais ansiedade, passou, acabou. e Lu, te ajudou. me ajudou, por isso que fala que esses irmãos de caminho, que são aqueles que chegam de todas as direções, eles se transformam em caminho para o mais alto, ou seja, eles nos recolocam. É óbvio que não é a intenção deles, não é, Lu? A gente Não, faz isso inconscientemente, porque com nós certeza. também somos esses outros que Oh, muitas vezes colocamos na rota, com a nossa implicância, às vezes com o nosso mau humor, não é, Lu? Às vezes nós também temos os nossos defeitos, né? Então, é isso, acho que é tudo tudo um conjunto de coisas todo conjunto. conscientemente trabalham, né, para essa evolução de tudo e de todos. Com, eu estou pensando assim, né? Nós viemos com uma programação reencarnatória e nós já sabíamos direitinho o que nós íamos fazer. Você usou um termo aí, despertou em mim aqui um pensamento. E nós nos desviamos, né? E esses que chegam são o GPS, porque eles
nós mudamos a rota completamente e ele faz um outro contorno para que a gente volte para o caminho certo. Ou seja, eles vão acabar, são esses instrumentos que às vezes nos dão tanta irritação, falando, nossa, mas por quê, né? Por que essa pessoa? Porque provavelmente eu tenha me desviado, é uma interpretação, eu tenha me desviado do meu plano reencarnatório e eles funcionam como um GPS para eu recalcular minha rota e aprender a lidar com situações, né, embaraçosas às vezes uma puxada de tapete no serviço, às vezes alguém te magoou, alguém que não te entendeu, né? E aí eles te ajudam a se melhorar, né? Te Inclusive, ajuda a colocar no trilho de novo. Oi, Com. inclusive os nossos obsessores, Sim, né? Eles nós estão atraímos. exatamente, eles estão ali criando determinadas dificuldades para a gente, que no final das contas acaba nos auxiliando de forma indireta a nos melhorarmos, Sim, não é, Lu? A gente sabe sim. que é assim que acontece. Uma vez eu escutei, Lu, numa palestra online, um professor que falou o seguinte, é uma frase tão legal, assim, meio pesada, mas legal. Assim, todo mundo tem o obsessor que merece. Eu já ouvi isso Né? também. Todo mundo tem um obsessor que merece. Na verdade, a gente vai ter ao nosso lado aquilo ou aquele que vai ter condições de nos provocar, né, para que a gente viva essas situações, viva essas experiências e só através delas a gente vai melhorar, não é? Pois Muitas é. vezes a gente trabalha, exercita a nossa humildade depois de um enfrentamento de uma doença, por exemplo. Não é, Lu? A gente se Sim, acha o super poderoso, nunca vai acontecer nada, o nosso ego está aqui em cima de orgulho. De repente eu me vejo doente aí, frágil. A gente, sim, isso tem acontecido muito, muito, muito nesses tempos que a gente está vivendo com a Covid, com Lu, certeza. né? Tanto Opa, o ego se abalando, né? Então a gente sabe que muitos que conseguem sobreviver e saem dessa, eles voltam com uma cabeça, muitas vezes, diferente, um olhar diferente. Olha só o que uma experiência difícil, muito sofrida, pode fazer com uma pessoa, né? Valorizar sim. mais a vida, valorizar mais quem está do lado, né? Então, olha o poder da experiência, da vivência É. que tem Você sobre já a gente. sofreu algum acidente? Quando a gente sofre um acidente, você passa por uma situação que você valoriza cada minuto da sua vida. Você começa a olhar tudo com outros olhos, né? Tudo tem um outro, até um outro cheiro, né? Porque foi preciso, né? Te transforma, né? Foi preciso aquilo para te acordar. E é exatamente isso. E às vezes o acidente foi provocado por outra pessoa, né? E ela é o caminho para você melhorar. Acorda, né? Então ele vem assim: é por eles que a bondade do Senhor nos encontra, habilitando-nos para isso, para a evolução, né? Entendi. Então, é por eles que a bondade do Senhor nos encontra, mas nem sempre a gente concorda. Não. A gente fala assim, mas por que você foi me lembrar desse assunto? Ou por que você trouxe à tona isso? Né? Por que você faz isso? Né? A gente tá, bem, pior que a gente está sempre colocando no outro, né, Conrado? Por que o outro faz isso comigo? Porque nós somos sempre aqueles últimos a se culpar de alguma coisa, né? Com Sempre alguém certeza. fez algo para nós, né? E ele fala, olha, a bondade de Deus é tão grande que coloca esse GPS aí para você, né? Coloca essa pedra, porque num tropeço até você vai para frente, né, Conrado? Te habilita a evoluir, né? É tão difícil enfrentar que você busca dentro de você forças, né, para superar tudo aquilo e evolui. Só que a gente nem sempre concorda, a gente nem sempre enxerga que é bondade de Deus. Fala, que eu mereço essa pessoa na minha vida? Por que eu mereço essa situação? A gente nem sempre enxerga do lado correto.
a gente se pergunta por que, né, que eu tenho esse pai, por que que eu tenho esse chefe, Nossa, é. por que que eu tenho essa professora? A gente sempre se pergunta, né, Lu? Mas são as pessoas Sim, certas, aquelas que têm que estar ao nosso lado, porque, como o Emmanuel colocou aqui, é através deles que nós amadurecemos. E a gente já falou tanto nos nossos estudos, Lu, que ainda nós precisamos da dor para crescer. sim, A gente precisa, faz parte, né, do que a gente vive aqui, do tipo de experiência que nós estamos vivendo aqui. A gente precisa da dor. E às vezes essa dor provocada por alguém, né, vai nos possibilitar trabalhar coisas dentro de nós que vai nos aproximar mais de Deus. sim. A gente vai se tornando mais humilde, uma pessoa mais calma, né? Uma pessoa mais compreensiva, mais tolerante. A gente vai trabalhando de pouquinho em pouquinho de nós, como aquele diamante, aquela pedra bruta, que cada situação dolorosa vivida é uma pancadinha ali, uma lapidada que dá no diamante, né? E vai transformando uma pedra preciosa, Lu. Pois Então, é. realmente, na hora difícil, a gente fala assim, mas por que eu? Por que comigo? Às vezes a gente até quer reclamar mesmo com Deus. Que é isso? Não, a gente quer reclamar com Deus, mas não, é o caminho. É assim. Deus demonstra a sua misericórdia, a sua bondade, né, justamente permitindo que essas pessoas, os outros, eles, que são tão importantes quanto nós, né, nos provoquem ao ponto da gente poder trabalhar emoções e sentimentos que precisam ser Sempre guardar, trabalhados. né? Eu só evoluo através dos meus relacionamentos, aprendendo com eles, né? Ele fala: no mundo, repontam no lar por parentes e associados no vínculo doméstico, que se nos fazem professores de burilamento espiritual. É o que você acabou de falar, né, Conrado? São eles que nos ajudam, né? No vínculo doméstico é um cunhado, é um primo, né? É um tio, é o namorado de uma sobrinha, tudo que vai aproximando da gente, né? E os parentes consanguíneos também, né? Pai, mãe, avô, né? Filho, marido. Eles, ele fala, se fazem professores. Porque o professor, ele ensina, né, Conrado? Então, eles vão ensinando ou despertando na gente aquela necessidade de melhorar. Porque até o amor, né, Conrado? São eles que nos ensinam a amar, né? Às vezes você tem uma raiva gratuita por um primo, por um tio, né? Uma raiva que hoje você não entende, tem toda uma explicação lógica para ela, né? Mas você precisa aprender, né, a trabalhar esse sentimento dentro de você. E ninguém melhor do que eles para estarem ali, né, convivendo com você, te irritando, né? Te irritando e você sabendo que você tem que lidar, principalmente quando é alguém mais velho que a gente, né, Conrado? E que nós temos todo o respeito pela educação que recebemos, nós não vamos retrucar com um tio, né? E eles vão sendo os nossos professores, né? Vão nos auxiliando. Eu tive, viu, Conrado? Não sei se você teve, mas eu tive muitos e ainda tenho, os tenho. Lu, definitivamente, o ambiente familiar é o local onde nós temos as maiores oportunidades de crescimento, de transformação, a tal da reforma íntima, Lu. Sim, Porque são aquelas pessoas que a gente compartilha da nossa intimidade, né? E compartilhar a intimidade significa trazer à tona aquelas picuinhas, aqueles defeitos, aquele jeito que às vezes incomoda, irritante, né? Falta de paciência, aquele jeito calmo, né? Que a gente se policia no ambiente profissional, né? De repente em casa a gente se solta, a gente quer ser mais a gente, e aí quem aguenta? Quem aguenta são os familiares, né? Então, sim, somos nós que aguentamos as intimidades deles e eles que aguentam a intimidade nossa.
Então, é aonde a gente tem realmente as maiores oportunidades. Lu, quando nós casamos, a gente escolhe, né, uma pessoa, a gente tem essa prerrogativa de escolher, né? Às vezes a gente escolhe errado, mas a gente tem a prerrogativa de escolher. Mas junto vem sogro, vem sogra, vem cunhado, né? Da mesma forma da nossa parte também para companheira, né? Ou companheiro. Então, é uma reunião de pessoas ali novas que, como ele fala, chegam de todas as direções. Aí, de repente, nasce um filho, Lu. Mais um que chegou ali, né, dentro desse círculo familiar, que muitas vezes, Lu, vai nos gerar situações de sofrimento, de angústia muito grande e que vai trabalhar muita coisa dentro de nós, né? Nós também vamos trabalhar muita coisa neles. Então, assim, é o primeiro ponto que a gente precisa ter muito claro, né? O esforço que a gente deve fazer dentro do nosso ambiente familiar, né? essa compreensão maior de quem são essas pessoas que dividem a nossa intimidade, né? E que tem o poder de cutucar, porque Lu, quando a gente gosta de uma pessoa, a gente cria muita expectativa. Quando essa pessoa desaponta nas nossas expectativas, a frustração é muito grande, né? Eu não Sofre. me frustro com alguém que me falou mal de mim, por exemplo, que eu praticamente não tenho contato, mas se alguém da minha família fala, eu me dói. Não é? É assim. E aí ele vai te ensinar, né, Conrado, a não ter milímetro. Ah, e eu tenho que trabalhar em mim tudo isso. É, não ter milímetro, a ser resignado, né? E uma série de atributos que a gente tem que burilar ali, né? Que nós temos que melhorar, né? Sim. Fala, são amigos, ele coloca bem claro, Conrado. Ó, familiares, agora amigos. É, são amigos e nos ajudam a executar os encargos de que a vida nos encarrega. Ou são adversários e nos radiografam os recessos da alma, fixando-nos os mínimos defeitos, a fim de que venhamos a corrigi-los. Então, lembra dos encargos? Nós estudamos os encargos no livro, acho que Calma. E você lembra que a gente tem cargo, você recebe por ele, junto com o cargo vem os encargos, aquilo que você nem esperava, mas você tem que fazer até fora da hora de serviço, você tem que se dedicar, né? Então, tem muitos que vêm nos ajudar com toda essa tarefa, com todo esse trabalho que a gente tem que executar na vida, né? Então, eles nos ajudam, né? Ou então, esses outros, a gente está falando, então os outros são amigos, mas também são os adversários, ou inimigos, vamos falar assim. Porque lá, inimigo radiografa defeito. Ele enxerga os nossos defeitos, né? E isso faz com que a gente busca refletir aquilo que aconteceu, né? Que a gente possa buscar uma atitude para melhorar. Então, dos dois lados, eles nos ajudam. Os amigos nos ajudam, ó, eu estou entendendo que os três, ó, os familiares nos ajudam com todas as dificuldades que é conviver em família, que, como você bem disse, é a célula mais difícil de convivência. Depois, os amigos, que são os outros também, que nos ajudam em todos os encargos da vida. Quem não os tem, né? Naquele momento que você mais precisa, a gente pede socorro para um amigo, né? Então, você tem alguém que te ajuda. E ele ajuda no crescimento, ele te dá apoio, né? Te dá uma palavra de consolo, ou mostra quando você não está sendo certo. O amigo, ele faz isso, né? Ele fala, olha, você não fez isso legal. Mas tem o inimigo, né? Aquele que te magoa, aquele que te puxa o tapete, aquele que aponta, né? Ou ali ele fala, fixa defeitos em você. Então, aponta a algo que às vezes a gente nem tem, né? E nos ajuda, porque de todas as formas, se nós estamos aqui, vamos pensar, né? Se nós estamos aqui em busca da nossa evolução, a gente tem que encarar tudo isso como uma ferramenta que vai nos auxiliar na nossa melhoria.
E você vai conseguir enxergar o defeito, né? E aí você vai tomar uma atitude, né, para tentar superar, tentar melhorar. E não é fácil. Vou estender um pouquinho, Conrado. Quando um amigo vem e fala, Lu, olha, isso que você falou não está legal. É meu amigo. E aí eu entendo o que ele está falando, falo, nossa, eu pondero. Não, realmente, viu? Você tem razão. Agora, se um inimigo vem, um inimigo ou um adversário, alguém que você não tem e que não gosta de você, você não gosta da pessoa por algum motivo, vem e aponta olha, mínimo, um defeito mínimo que seja, repercute na gente de uma outra forma. Não é, Conrado? Porque aí você já se transforma no leão tentando se defender, né? A gente volta totalmente à nossa parte primitiva, né? De querer se defender daquele ataque. Né? Ele fala que tudo isso é para nos ajudar, que a gente às vezes não enxerga, né? A gente não para refletir o que o inimigo apontou. Eu me vejo mais assim, nós partimos para o ataque. E ele diz que não é isso. Bom, eu entendi assim, hein, Conrado? Uma leitura meio rápida, né? Ah, perfeito, Lu. Todos são importantes. E é difícil aceitar, mas até aqueles que procuram nos prejudicar são importantes, né, Lu? Sim. É óbvio que se alguém de alguma forma me ofende ou escancara em mim determinada situação, a minha primeira reação é me defender, não aceitar, né? Mas nós temos sombras, Lu, muitas sombras, que nós não nos permitimos olhar. A Sim. gente às vezes nem tem consciência disso, né? Só que quem convive com a gente, né, percebe, né? Principalmente os nossos familiares, né, que eles vão saber mais da gente do que nós mesmos sabemos. Aquele companheiro de trabalho, colega de trabalho que convive lá 8 horas por dia junto com a gente, também. Então, Lu, às vezes determinadas situações acontecem e que a gente se defende mesmo, né? Não, não é isso, mas se nós tivermos um pouquinho de humildade, mesmo que essa primeira reação seja negar, seja se defender, mas a gente vai acabar refletindo, né, naquilo lá. Se alguém te acusa, né, por exemplo, de você ter sido desonesto numa determinada situação, que é o mínimo que a gente tem que fazer é se permitir refletir sobre isso, né? Ter a coragem de olhar. Espera aí, tem sentido isso aí que ele está falando? Não é bom escutar isso, mas vamos lá, tem sentido? Ah, não tem, isso é uma bobagem, realmente ele tá. Ou tem, de repente tem, né, Lu? E aí é a oportunidade que a gente tem de olhar para dentro de nós, com coragem, e ver essas sombras, de levar luz para onde a gente tá escuro dentro de nós. Então, muitas vezes, os amigos são isso, da mesma forma, familiares, os amigos, os inimigos. E esse negócio de amigo e inimigo é uma coisa muito relativa, Lu. Né? Quem que é inimigo? É aquele que não está alinhado comigo, nos meus objetivos, talvez, uma pessoa que tem outros interesses conflitantes comigo ali, né? Mas que de repente pode ser amigo futuramente. A gente sabe que as coisas são assim, Lu, é sempre pontos de vista de momentos ali. Então, aquele que hoje não está te prejudicando, quem sabe pode ser um grande amigo no futuro. É assim que as coisas E eu funcionam. estou pensando aqui, não é porque um inimigo é uma pessoa ruim. Pode ser uma pessoa boníssima, perfeita, de uma ótima atitude, mas no que não há sintonia com você. Uhum. E aí acaba se tornando, né? Você enxergando assim. E aí, enquanto você estava falando, eu estou pensando aqui, e todos, como ele colocou, se transformam em caminhos para que a gente evolua, Exatamente. né? Todos. Deixa eu virar a página do meu livro. Aparecem os outros, né? Aparecem na posição de necessitados, testando-nos o amor e o desprendimento da posse. Olha, Conrado, é interessante parar aqui. Ó, aparecem-nos na posição de necessitados, né?
Eu estou lembrando da passagem do Evangelho. Quando é que eu te dei algo, Jesus? Né? Ele fala, quando você fez a um pequeno irmão, você fez a mim, né? Então, quando eles surgem na nossa vida como alguém que necessita de alguma coisa, e para nos auxiliar nesse caminho para o alto que ele colocou lá atrás, Conrado, eles testam o nosso amor. Que eu sempre falo que amor é um sentimento muito complexo e que nós ainda não aprendemos a amar. Por isso que estamos aqui, né? Então, alguém que está necessitado nos ensina a amar, testa, né, para ver se a gente sabe amar. E se nós temos desprendimento de posse. Eu estou pensando que essa necessidade aqui é uma necessidade material, pelo menos a primeira leitura, assim, né? Por conta da posse. Vamos ver se até o final muda, né? Você quer comentar? Não, pode terminar, vou parar. Ou benfeitores que nos estendem o coração e os braços em forma de auxílio, afirmando-nos, sem palavras, que jamais nos achamos esquecidos de Deus. Ah, tá, são os dois lados da moeda, né, Conrado? Então, nós temos aqueles que são os nossos, que podem ser encarnados ou desencarnados, esses benfeitores, né? Que nos acolhem, né? Que nos entendem, tentam nos auxiliar de todas as formas, mostrando para a gente que Deus está sempre conosco. Então, aqueles anjos que a gente fala, aqueles amigos em forma de anjo que aparecem na nossa vida, quando a gente mais precisa, tem sempre um amigo, né? Graças a Deus. E às vezes em que nós precisamos ser esse amigo, nós precisamos atender esse necessitado. Olha, mãos unidas, né, Conrado? Quer dizer, de um lado eu recebo, do outro lado eu preciso, eu tenho obrigação de doar. E ele fala, e aí que vai o testar o seu amor. Porque o receber é muito gostoso, é muito bom, né? Você se sentir amparado. E às vezes você fala assim, ah, eu não tenho tempo, ah, eu não tenho disponibilidade para ajudar, né? Eu não vou sair do meu aconchego para auxiliar, alguém vai no meu lugar. Então, ele está mostrando para a gente aí os dois lados. Achei muito bonito, hein? Muito bom para refletir e bastante. Deixar você falar, que eu sei que você tem um monte para falar. Ah, reflexão tem muitas, né, Lu, para fazer. Olha, Emmanuel está dividindo esse que ele chamou de eles, os outros, em três grupos, pelo que eu estou percebendo. Ele colocou o que está mais próximo de nós, Os que é a parentes, nossa né? família, né? O outro segundo grupo seria amigos e inimigos, né? Uhum. Porque os inimigos, às vezes, estão tão próximos de nós como os inimigos, Sim. né? Porque existe uma troca ali, existe um relacionamento, né? Que Uhum. gera esse sentimento de, às vezes, de raiva, de ódio, de mágoa, né? Que a gente sabe, né? Que existe. E agora ele está colocando todo o resto da humanidade. Tudo. Todos aqueles que estão na posição de necessidade. Quem não é necessitado, Lu? Eu sou, você é, todo mundo é. Toda a humanidade. Então, é como você falou, é uma troca. Em alguns momentos, nós vamos estar recebendo o auxílio. E como nós recebemos auxílio? O tempo todo, Lu. Recebemos auxílio dos nossos amparo dos nossos familiares, dos nossos amigos. Às vezes, Lu, uma pessoa que a gente nunca viu, a gente vai estar no hospital passando mal, quem que está ali cuidando, né? Sofreu um acidente uma vez, Lu, e eu não conseguia me mexer. Quem foi me consolar? Uma pessoa que eu não conhecia, que dizia para mim, calma, vai dar tudo certo. Chegou para mim e ficava lá me acalmando, me tranquilizando, uma pessoa que eu não sabia nem quem era, mas naquele momento fez o que eu mais precisava. Não me Ah. deixou sozinho, me deu um apoio ali na hora, tentando me levar, me trazer um pouco de tranquilidade, de esperança, não é? Uhum. Então, Lu, é uma troca. A gente, e nós podemos fazer isso
para quantos e quantos mais nós desejarmos. Basta que a gente se movimente, que a gente faça, que a gente tenha vontade, né? E coloque a mão na massa mesmo. E que a gente sempre se coloque numa posição de auxílio. Porque às vezes a gente está bloqueado em relação a isso. Então a gente tem que se colocar sempre como um instrumento de Deus. Alguém que, na medida que for possível, vai ajudar, vai amparar, vai levar, da forma que for. Não é dinheiro, não. Às vezes é só um ouvidinho ali para escutar um Sim. desabafo. Não é, Lu? É, Ou eu seja, pensei, todo mundo ligado, todo mundo de mão dada, temos o nosso ambiente mais próximo, que é o ambiente familiar, temos os nossos amigos, ambiente profissional, mas todo mundo, né? então os outros são o nosso próximo. Uhum. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não é? Amai o vosso próximo como eu vos amei, Exatamente. né? Então, e quando ele diz, né, fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros fizessem a você, é exatamente isso. Agora, para mim, ficou claro assim, eles, os outros, são o próximo. Quem que é o nosso próximo? E a gente fica perguntando, não sei quem é o próximo, né? Ele está mostrando para a gente quem são os próximos. Quem é o nosso próximo? Até você diz, ele está dividindo em 3 categorias, englobando todo mundo, Sim. não é? Olha só. Poeticamente, ele vai explicando aquilo que está no Evangelho. É, Faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem com você, porque é muito bom receber, né? E ame o seu próximo como a você se ama, ou como Jesus nos amou, que aí fica mais bonito, né? Fica mais mais difícil. completo e mais difícil. Ele fala: é através deles, os outros, que efetivamente somos nós em nós. Nossa, Conrado. Lu, porque é um instrumento para que a gente possa nos conhecer, Sim, não é? São através deles que nós nos conhecemos. Como, pois é, que resumo nós nos que nós falamos fazemos, até Conrado, agora. nós nos fazemos. Oi? Resumo de tudo Perdão. que nós comentamos até agora. Tudo, é. E assim, nós nos fazemos, nós nos aprimoramos, nós somos nós. Nos construímos Nos, através desses relacionamentos. olha, que lindo. Né? Então, olha como o próximo está próximo. Os que brilham na vanguarda estão aptos a instruir-nos. E os que se nos situam à retaguarda são aqueles que nos avaliam as possibilidades de auxiliar. Então, aqueles que já. Como a gente aprende com os nossos antepassados, né, Conrado? Como a gente aprende? A hora que você estava falando, não me lembro, mas eu ainda pensei assim, nossa, como que nós demoramos tanto para aprender, né? Nós nascemos ali e nós vamos nos aperfeiçoando tão lentamente, né? Em função do nosso grau evolutivo, né? Nós ainda estamos engatinhando, né? Ele fala como que aqueles que já viveram, que já passaram por situações, eles conseguem nos instruir. E esse instruir aqui pensando, independe de conhecimento técnico-científico. Isso aqui é amor, né? É te instruir a amar, a ser para o outro aquilo que você gostaria que ele fosse. Né? E os outros estão ali nos dando possibilidades de auxiliar. Você aprende com um e auxilia os que estão com você. Eu estou vendo assim, essa troca. Ô Lu, isso me chama muita atenção no fato de que nós devemos nos amar mais e respeitar o nosso momento. Às vezes a gente quer tudo para hoje, quer tudo para amanhã, e a gente quer ser perfeito amanhã, É, não é? E não é, eu não vou errar mais, agora eu faço tudo certo, não, né? A gente tudo tem um tempo. A tudo fruta não tem. amadurece de um dia para o outro. Ela leva um tempo ali para até amadurecer. É assim que as coisas são, Lu. E tudo está no tempo de Deus.
Então, que a gente precisa ter calma de saber que nós vamos chegar lá. Da mesma forma que outros, né, que já passaram pelo que nós já passamos, estão numa situação mais equilibrada hoje. Sim. Por quê? Porque viveram mais, são seres mais vividos, mais experientes. E eles, na condição deles, eles têm muito mais ferramenta para nos orientar. Da mesma forma que nós, no momento consciencial que nós estamos, nós também temos ferramentas para auxiliar aqueles que vêm atrás. Não tem melhor e não tem pior. Tem cada um no seu momento, no seu lugar, no tempo de Deus. Infelizmente ou felizmente, a gente ainda está amadurecendo pela dor. Né? E essa dor que nós sentimos hoje, esses irmãos que estão na luz já sentiram também. Faz parte do processo. Então, mas a gente vai ser capaz de auxiliar mais na medida que nós estivermos consciente de quem nós somos de verdade, da nossa condição. Sem querer mais do que é e sem se diminuir, achando que é menos do que é. Nós somos o que somos. O que eu posso fazer? Eu já sou capaz de ter tranquilidade numa situação de crise? É isso que eu vou fazer. Enquanto todo mundo está ali nervoso, desesperado, vou ser eu que vou levar ali tranquilidade, uma palavra de apoio, não é? Se eu já sei outra coisa, é isso que eu vou fazer. O importante é que a gente se conheça, sabe que ferramentas que a gente tem para utilizar, o que nós já temos, né? De virtudes, de talentos, né? Como Jesus fala, talentos de cada um. Além de cada um. E que vai desabrochando no tempo certo, como você disse, né? Tudo no tempo certo. Então, os mais felizes são aqueles que já trabalham, de algum modo, em favor de muitos ou a benefício de alguém. E por esse motivo, são os que constroem. Olha lá. Então, os mais felizes são aqueles que trabalham. Então, vale frisar a importância de quando a gente trabalha em prol do outro, que ele está falando aqui. Os que já estão trabalhando a favor de muitos são os mais felizes. E eu sempre gosto de lembrar que, assim, quando você trabalha em benefício de alguém, você é o mais beneficiado ainda, não é? Você é mais beneficiado. Então, o trabalho é uma lei moral, né? A gente já discutiu isso em outros livros, em outros capítulos, a importância do trabalho. E não é só o trabalho físico, o trabalho de remuneração, mas o trabalho espiritual que você pode fazer. E você agora mesmo falou, ajuda pode ser um ouvido, né? Ouvir alguém, né? Ou essa palavra de consolo que você recebeu, né? De te dando força. E isso traz para a pessoa felicidade. Ele está mostrando para a gente alguns caminhos, né? E lembrando, ó, a lei de amor, né? Fazer aos outros o que você gostaria que os outros fizessem e a lei do trabalho. Lu, e se a gente for fazer uma reflexão sincera, o que nos traz felicidade hoje, né? Em geral, é eu ter o carro dos sonhos, comprar o tênis que eu tanto quero, ter a casa, ter a namorada, ter a esposa, estou de uma maneira geral, Lu. Então, eu estou falando assim que a gente ainda enxerga a felicidade no ter, em cima do nosso egoísmo, satisfazendo o nosso ego, os nossos próprios desejos. Lu. A gente ainda tem muito enraizado isso na gente, por isso que a gente quer o tempo todo. E a gente nunca encontra a felicidade verdadeira. Porque é passageiro. Se eu estou infeliz e eu vou até o shopping comprar alguma coisa para me sentir feliz, eu vou ficar feliz, sim. 2, 3 dias no máximo. Pois aquilo lá já não me preenche mais. Aí eu vou precisar comprar uma outra coisa, buscar outra coisa externa para tentar me enganar.
né? Enganar o meu sentimento de felicidade. O sentimento de felicidade está dentro de nós já. Então, a gente tem que buscar isso, Lu. E a gente só vai encontrar a felicidade verdadeira quando nós nos desprendermos, né, dos nossos desejos, das nossas vontades, aquilo que ainda nos segura, né, que nos traz para baixo, que nos amarra. Por isso que os espíritos que estão na luz, eles são mais felizes, porque eles não sofrem mais o que nós sofremos. Eles não sofrem por não ter a condição financeira que eles querem, que a melhor condição, vamos assim dizer. Não sofrem porque não tem isso, porque não é aquilo. Não, é forma, eles não se apegam mais na forma. A felicidade está quando nós saímos de dentro de nós e nós buscamos nos outros, assim, não buscar nos outros, mas nós fazemos pelos outros. Deixamos de fazer só por nós. Lu, por mais sofrido que seja a nossa vida, quando a gente sai para ajudar alguém, a gente sempre vai ter a oportunidade de reconhecer que os nossos problemas não são tão grandes assim, né? Sim. Isso aí traz felicidade. Ver o sorriso de uma pessoa, ver uma pessoa que estava triste, que estava desesperada, ou que não estava com fome, e de repente a gente poder ajudar, é maravilhoso, uma sensação que ninguém descreve, não é impagável, Lu. Recarrega as energias de um jeito, né? Exatamente. Mas a gente precisa se desapegar de tudo isso que a gente carrega dentro de nós. Lu, uma vez eu vi também, hoje eu estou assim, citando passagens que eu já escutei. Eu vi numa palestra uma pessoa dizendo o seguinte: foi uma excursão para a Índia visitar um guru, né, um famoso que já não está mais entre nós, que é o Sai Baba, né? A maioria das pessoas já escutou falar do Sai Baba, que é um guru. Sim. E esse guru, ele tinha a capacidade, né, de materializar algumas coisinhas, né, materializava incenso, um pozinho que caía na pessoa, materializava algumas pedrinhas, tinha todo esse poder. E aí uma brasileira lá no meio, né, chegou a vez dela e ela perguntou, né, e Sai Baba perguntou para ela, falou assim, o que você deseja? E aí ela disse assim, eu quero paz. Aí ele olhou para ela, falou assim, muito simples, minha filha. Tire o eu e tire o quero, que você terá paz. Porque o que nos tira a paz é justamente o querer. O querer, o desejo. O eu representa o ego, né? E o querer é o desejo que enquanto eu não tenho, eu estou infeliz. Eu falou assim, ó, tira o eu e tira o quero, você tem paz. Sim. Tanta sabedoria. Muito legal, muito. Os menos felizes são aqueles outros que ainda não conseguem aceitar o valor do trabalho e a felicidade de servir. E por isso são aqueles que esperam. Nós falamos bastante da importância do trabalho, né, Conrado? De todos os tipos de trabalho. E aqui, o que eu sinto muito, né, bem no meu coração, é o trabalho servir o outro. E espiritualmente, não precisa ser material, mas é o auxiliar o outro, servir o outro. Então, eles são menos felizes porque eles esperam, eles ainda estão numa situação de comodidade, né? Eu espero que me entendam, eu espero que me auxiliem, eu espero que tragam algo para mim. Ele não se dispôs ainda, não entendeu que nós viemos para servir. Jesus ensinou, nós estamos em plena Semana Santa, né? Jesus ensinou, o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Então, aqueles que ainda esperam ser atendidos em todos os seus interesses. E essa espera, essa angústia, gera mais infelicidade do que tudo, porque você coloca no outro, né, a obrigação de te atender, a obrigação de você ter paz, o outro é responsável, é tudo o outro que é responsável, fica esperando, ainda não entendeu a importância
importância que tem esse servir, esse trabalhar, esse ser útil ao outro. Essa é a verdade, eu entendo. Emmanuel coloca de uma forma bem sutil para a gente, né, a verdadeira causa da nossa infelicidade. Sim, egoísmo. E paralelamente, né, a receita para a nossa felicidade. Né, Lu? É Porque, na verdade. verdade, quando a gente fala essa palavra esperar, né, os que esperam, pode interpretar de duas formas, Lu. Aqueles que estão acomodados e que não têm iniciativa, força interna, estão ali estacionados, eles não saem em busca de realizar aquilo que desejam, eles estão estagnados, estão vivendo uma inércia, desmotivados, estão ali. Esse é um esperar, né? Então, espera que os outros façam por ele o que ele precisa fazer, né? O outro esperar é no sentido de criar expectativas. Sim, E isso também. é o que nos traz mais infelicidade. Porque Sim. gerou expectativa, se frustra. Lu, Sim. esse é o problema. Algumas vezes nós não vamos nos frustrar, mas na grande maioria das vezes nós vamos frustrar. Por quê? Porque nós geramos expectativas em cima de pessoas falhas, situações, né, que dependem de pessoas, e as pessoas são tão humanas e imperfeitas como nós. E vão falhar, vão errar, vão nos magoar, vão nos decepcionar. Então, sim, por isso que, voltando àquela frase que eu estava comentando lá, daquela experiência brasileira lá na Índia, né? Se você quer paz, eu quero ser feliz, tira o eu e ser, que você vai ser Pronto. Feliz. Paz, vai ser paz, exatamente. Desejar e faça. Uhum, Faça exatamente. você, construa, seja senhor da sua história, construa a sua história. Né? E é óbvio que a gente só vai ter isso na medida que a gente se desapega de todos esses desejos, a gente direciona os nossos esforços, a nossa energia para os outros, né? Eles, os outros, né? Como Eles, os outros, exatamente. No capítulo, né? Olha, e olha o próximo parágrafo aqui, ó. Todos, porém, somos filhos da sabedoria divina, necessitados uns dos outros. Todo esse monte de comportamentos, né? Todas essas pessoas, esse próximo, nós somos necessitados uns dos outros. Então, não tem soberania aqui. Não tem alguém que esteja bem, que não. Nós estamos incluídos em quase que todos esses grupos que ele selecionou para nós, né? E somos filhos da mesma fonte, né? Criados simples e ignorantes, precisando um do outro. Mãos unidas, gente. Né? Exatamente, Lu. E não tem ninguém perfeito aqui. Cada um tem seu momento potencial, né? Aquilo que já consegue trabalhar melhor, outras coisas nem tanto. Cada um do seu momento. Não significa que nós não temos dentro de nós algo que nós não podemos fazer aos outros. Por pior às vezes que a gente seja, por mais defeitos, a gente sempre vai ter coisas que a gente pode fazer, sim, de bem. Com certeza, com certeza. Nós podemos fazer o bem, nós podemos fazer o bem que nós somos capazes, onde nós estivermos. Se o bem que eu consigo fazer não é tão excelente quanto o bem que o outro consegue fazer, dentro das minhas possibilidades eu vou fazer o que está ao meu alcance. Deus não quer que a gente faça aquilo que nós não somos capazes, quer que a gente faça aquilo que nós já somos capazes de fazer. E ele nem espera de nós algo superior às nossas capacidades, porque ele nos conhece. Sim. Ele sabe das nossas limitações, mas ele sabe que nós somos capazes de fazer algo. Né? E vamos ver como é que Emmanuel finaliza esse capítulo. Ele sempre finaliza com chave de ouro. Vamos ver. Observemos a nossa conduta. Olha para você. Observemos a nossa conduta diante do próximo. Porque, em verdade, os outros nos medem a altura espiritual no dia a dia.
trazendo-nos, segundo as nossas próprias necessidades, o ensinamento da justiça e o socorro da bondade que se derramam das leis da vida. E a vida é sempre uma escola para todos, mas urge considerar que são os outros que nos traçam a nota ao progresso e ao merecimento de cada um no currículo das lições. Olha, ele sempre termina, e ele deu um puxão de orelha aqui agora, deu um tapa com luva de pelica, não é? Olha lá, a vida é uma escola para todo mundo. Né? Estamos todos matriculados na mesma escola. Né? E ele fala, e as nossas necessidades, o ensinamento, vem tudo do outro, é o outro que traz para nós, porque nós vamos aprender com aquilo que ele traz para nós. Se é algo bom, se é algo ruim, é isso que nós vamos aprender. E interessante que ele fala, e a vida é sempre aqui, urge considerar que são os outros que nos traçam a nota, ou seja, como é que eu estou, como é a minha conduta com o próximo, né? E é essa minha forma de agir com o outro é que vai atribuir uma nota ao meu progresso e àquilo que eu mereço. Ele fala no currículo das lições, ou seja, durante o seu plano reencarnatório. Né? Nós estamos aqui para servir. Como você se comporta? Né? Olha para dentro de você. Né? No dia a dia, vão chegando várias situações que os outros vão trazendo e que nós vamos levando para os outros. Como que a gente se comporta? Né? Essa nossa conduta que vai nos dar a nota, ou seja, que vai nos auxiliar na nossa evolução ou não. Lu, e Emmanuel coloca para a gente aqui no parágrafo anterior que todos nós estamos no mesmo barco, na mesma situação, né? Espiritualmente falando, né? Não tem muita diferença, uns um pouquinho mais esclarecidos, mas é assim, na média está ali. Tá tudo junto. Mas nós vamos ser capazes, mais capazes de sermos úteis na medida que nós nos conhecermos. Esse é o segredo, saber até onde nós podemos ir, as nossas capacidades, que a gente precisa melhorar. Porque ele fala assim, observe a sua conduta diante do próximo. Ou seja, qualquer um, seu familiar, seu amigo, seu desafeto, né, o seu companheiro de trabalho, aquele que cruza a sua rua, aquele estressado do trânsito, todo mundo. É nessas situações, né, que nós vamos poder nos conhecer verdadeiramente. Porque são as outras pessoas, Lu, que escancaram para a gente, quando ele fala assim que eles nos medem a altura, é que eles escancaram para a gente quem nós realmente somos. Uhum. Né? Se numa situação de estresse eu perco o controle e eu ofendo alguém, esse sou eu. Não é nos momentos bons, fáceis, né? É nesses momentos difíceis, nos momentos de crise, que nós mostramos quem nós realmente somos. É num momento de pandemia que nós vamos demonstrar como nós estamos em termos de maturidade espiritual, como que nós conduzimos esse processo internamente dentro de nós. Será que eu estou aí permitindo me transbordar de medos, de inseguranças, de pavor, não é? Ou será que eu encaro toda essa situação com respeito, com responsabilidade, mas confiante nos desígnios de Deus, com fé, né? São as situações de crise, Lu, que demonstram para a gente quem nós realmente somos. E essas pessoas, esses desafetos, aqueles familiares nossos que convivem com a nossa intimidade, são eles que escancaram isso para a gente. E são eles que estão dando as notas para a gente. Só que o que acontece? Quando alguém fala uma verdade para a gente, quando a gente se vê numa situação, né, que não é aquilo que a gente gostaria de ser, mas que de repente a gente demonstrou ser, a gente fica nervoso, a gente xinga, a gente briga, porque a gente não quer admitir. Exato. Nosso orgulho é tão grande que a gente não quer admiti-lo. Quer admitir. Então, a gente briga, a gente enfrenta,
não é? Mas se a gente tiver humildade, a gente vai olhar para aquela situação e ver, olha só, peraí, eu perdi o controle ali, Pois é. não é? E aí... É legal. Legal ele falar que eles trazem a nossa nota, porque ele fala assim, que eles trazem, de acordo com as nossas necessidades, eles trazem a oportunidade da gente aprender, eles trazem a oportunidade da socorro de Deus chegar até nós, são eles que trazem, né? Então, depende de como nós vamos conduzir o nosso dia a dia em relação a eles, é que nós vamos ter uma nota, ou seja, que nós vamos conseguir progredir um pouquinho ou não. Nossa, é tão interessante pensar que a vida é uma escola e que nós precisamos uns dos outros o tempo todo, né, Conrado? É tão interessante. É aqui que a gente coloca em prática, Lu, tudo que a gente aprende, aqui. tanto no plano espiritual, como desde o momento que a gente nasceu e está aprendendo um monte de coisa. Tem que viver, tem que experimentar, tem que vivenciar, não é? Para a gente... Não precisa, não pode ficar só aqui, né? Não. Tem que passar para cá e daqui e para cá. Tem Senão... que tornar patrimônio nosso. Tem que ser nosso. Não adianta ficar da boca para fora, não. Se eu faço uma coisa, mas no meu dia a dia eu não consigo realizar, não consigo colocar em prática, faço outra coisa, não é uma verdade. Não fiz. Não é uma verdade. Não é? Exatamente. É o que Jesus mais combatia. Hipocrisia. Combatia a hipocrisia. Jesus não exigia que a gente tivesse determinados comportamentos. Ele exigia que a gente fosse verdadeiro conosco, com a nossa realidade. É isso, porque cada um está no seu momento. Agora, não adianta querer tampar o sol com a peneira, querer demonstrar ser quem não é. Vai trazer novamente sofrimento. Exato. E aí a gente lembra, né? A evolução acontece nos relacionamentos. Não adianta ter um monte de conhecimento e achar que esse conhecimento já te fez uma pessoa melhor, porque não é assim. Isso não é verdadeiro. É muito bom, muito bom. Perfeito. Terminamos, Conrado. Mais um. Finalizamos mais um, graças a Deus, né? Muito tirando bom. Aí as intercorrências, no fim deu tudo certo. Tudo certo. Sempre assim vai dar certo, né? Então agradecemos, né, Conrado, a sua companhia e agradecemos a proteção do nosso Mestre Jesus, de toda a espiritualidade superior que nos ampara, nos intui, nos inspira, rogando ao Pai que abençoe a todos e nos guarde na sua paz. Que possamos estar juntos na próxima semana para mais um estudo. Que assim seja. Assim seja, Lu. Um abraço, Lu. Até a próxima. Outro, fica com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, povo.